Olá a todos! Como que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma visão semanal. Eu sou a Aline, analista da corretora XTB, e vou trazer para vocês as principais informações, o que vai guiar a semana e principalmente o que aconteceu também na semana passada, como está o sentimento do mercado. A gente vai desde uma análise um pouco mais fundamental. Gosto de trabalhar também com um horizonte temporal um pouco maior, então a gente avaliza gráficos aí diários e a gente vai prevendo um pouco melhor como que tá as expectativas, né? Principalmente olhando também calendário. E a pergunta que não quer calar é se a gente vai conseguir visualizar cortes nas taxas de juros para 2024. Então, desde semana passada, quando a gente conheceu os dados de inflação por parte dos Estados Unidos, essa pergunta começou a rondar, né? Principalmente alguns outros bancos também que tiveram decisão de taxas de juros preferiram manter suas taxas. Então, todo o mercado está em torno dessas informações, dessas perspectivas, principalmente em relação à inflação, que é um fator que a gente precisa acompanhar, não somente Estados Unidos, mas também zona euro. E, obviamente, agora, nesse final de semana, a gente teve também conflitos no Oriente Médio e que pode também trazer uma certa preocupação, inclusive nos preços do petróleo. Isso também é um fator inflacionário. Então, vamos passar para a tela completa e assim eu consigo compartilhar um pouco mais no detalhe com vocês, principalmente, né, um pouco sobre as perspectivas, e a gente vai olhando também a plataforma. O que eu quero trazer aqui principalmente, tá? Falando de oportunidades, é, e óbvio, né? Vamos entender o panorama, o que a gente tem até o momento. Então, no final de semana, a gente teve um conflito ali por parte do Oriente Médio, como eu estava comentando com vocês anteriormente, e já havia sinais de que esse ataque aconteceria. Inclusive, Estados Unidos, né, antecipou isso para Israel. E Israel conseguiu se preparar, Estados Unidos também, as companhias aéreas foram avisadas, evitaram o espaço aéreo, né? E, obviamente, o Irã diz que foi uma resposta militar contra Israel devido, de uma certa forma, proporcional ao ataque israelense ao consulado iraniano em Damasco, na Síria. Então, de que maneira Israel pode responder a isso? É o que o mercado, de uma certa forma, ou que o mundo todo está acompanhando esse tipo de resposta. Até o momento, o G7, né, os países do G7 se reuniram ontem, inclusive, na expectativa de manter uma postura mais pacífica. Nenhum membro ali, principalmente também do G7, nem Estados Unidos, tem interesse de que esse conflito se estenda. Né? A gente já sabe que o Irã e Israel tem uma relação um pouco mais, quase que como uma guerra fria, digamos assim. Então, eles têm uma postura um pouco mais defensiva entre um com o outro, mas ambos também não têm interesse de que isso se prolongue. Porém, cada um quer, obviamente, defender o seu território, os seus interesses particulares. Porém, ambos não têm nenhum tipo de apoio muito mais concreto, né? Ou que para isso não gere uma escalada ainda maior. Então, de momento, os mercados, inclusive ontem, estavam todos numa expectativa. O dólar, inclusive, teve um resultado um pouco mais positivo. Daqui a pouco a gente vai olhar os gráficos. Mas, de momento, como a gente não teve nenhuma resposta mais agressiva por parte de Israel, então parece estar um pouco mais controlado. Até porque também não foi um conflito, né? Não foi os drones que foram enviados. Esse ataque, na verdade, foi avisado, né? Foi um ataque até que mesmo previsto, principalmente por parte dos Estados Unidos. Então, não foi uma surpresa. Se tivesse sido, de fato, uma surpresa, uma completa, né? Um completo inesperado, aí sim poderia trazer ainda mais um pessimismo para os mercados. Que, no entanto, hoje, se a gente olha também para como que está a parte de mercado, não abriu, por exemplo, o ouro não abriu tão positivo, o preço também do petróleo não subiu tanto, muito porque a gente já teve recentemente altas no petróleo, onde a gente teve também redução por parte da oferta envolvendo a OPEP. Então, isso, de uma certa forma, não foi um causador tão intenso de uma alteração nos preços, pelo menos não por enquanto, tá? E claro, os próximos passos daqui para frente
na verdade é como se tivesse nas mãos de Israel. Então, dependendo de como Israel responder a esse tipo de ataque, pode ser que a gente encontre então um cenário diferente daqui para frente, tá? Mas, obviamente, que temas geopolíticos impactam muito nos ativos, de modo geral, do mercado financeiro, tanto nacional quanto internacional. E claro, a gente encontra, principalmente na sexta-feira, quando estava nessas expectativas, correções muito fortes, né? Principalmente nos índices e os ativos que representam aí um cenário um pouco mais de refúgio, como o ouro, dólar também tem um cenário um pouco mais pro positivo, tá? E começando então, vamos falar para a parte de mercado asiático. O que a gente tem? O que se espera para o mercado asiático nessa semana? Então, aqui eu vou focar no calendário da Xstation, que é a plataforma da corretora XTB, e aqui então eu vou filtrar quais são os países ali do mercado asiático que eu quero algum tipo de informação. Então, vou para China e Japão, e aqui o que eu quero observar, principalmente na semana passada, o que a gente teve de mais relevante? Tivemos discursos de membros do Japão, tivemos também inflação por parte da China, e aqui também eu vou até mostrar para vocês a parte da apresentação, o que a gente tem, tá? Então, a China teve um aumento da inflação em comparação com a previsão, foi de 0,4, não tanto quanto né, se esperava no mês anterior, que foi 0,7, somado também a uma balança comercial menor. Então, não foi tão ruim os dados de inflação por parte da China, que veio positivos. A gente sabe que a China estava com um cenário de deflação nos últimos meses, que é uma inflação negativa. Isso atrapalha muito o crescimento, né? E isso, de uma certa forma, traz um sentimento um pouco mais negativo para a região, fora, né, os outros problemas que a China enfrenta, principalmente por parte do mercado imobiliário. Obviamente, também balança comercial representa muito essa fortaleza da China, principalmente entre compra e venda, né? E é isso que mede a balança comercial. E ela veio menor, então também diminuiu um pouco de participação nesse sentido. E para essa semana, o que a gente tem de mais importante vai ser PIB do primeiro trimestre, produção industrial e vendas a varejo para a China, tá? Inclusive, se a gente observar aqui no calendário, olha, né, para essa semana, então hoje à noite, a partir das 10 horas para vocês, 11 horas, na verdade, eu tô uma hora mais cedo, então para vocês aqui, a partir das 11 começa a divulgação do PIB. Atenção, PIB do primeiro trimestre, essa vai ser a primeira leitura, tá? Então a gente vai conseguir, como a gente teve o fechamento já do primeiro trimestre de 2024, vai ser bem bacana porque a gente vai conseguir ter uma noção de como que tá a evolução já para esse início, né, de 2024. Então, uma expectativa de crescimento saindo de 1% para o último trimestre para 1,4%. Então, vamos acompanhar como que vai estar a parte de PIB. PIB mede crescimento, então é importante para a China, principalmente, que se comprometeu aí a atingir mais de 5% de PIB para esse ano de crescimento. Então, é importante que se mantenha esse PIB acelerado. Vamos acompanhar se as inflações, né, negativas dos últimos meses, se isso de repente também não pode penalizar um pouco por parte do PIB para a China. Obviamente, vendas a varejo também, que vai ser importante. No mesmo horário, vai ser divulgado amanhã. A expectativa é de uma leve redução, saindo de 5,5% no anual para 4,6%. Vendas a varejo mede consumo também. Então, a gente sabe que consumo é um fator importante para o PIB, para medir crescimento. E se a gente tem um menor consumo, obviamente, a gente vai ter um menor crescimento. Então, por isso que uma coisa está totalmente ligada à outra, e principalmente vendas a varejo pode mexer um pouco com a questão do sentimento no mercado asiático. E a gente tem também, por parte do Japão, índice de preço ao consumidor. Então, vai medir inflação para a zona, né, para a região do Japão, uma inflação em 2,8%. Japão, que tem um ien extremamente desvalorizado, né, nos últimos tempos, aí, principalmente com a força do dólar recente na semana passada, com a leitura de inflação para os Estados Unidos, fez com que o dólar se valorizasse muito, e aí o ien tem se prejudicado, até porque as promessas de uma intervenção, ela quase que se caem por terra, porque só tem discurso e não tem ação, não tem atitude. Então o mercado acaba que não reage tão bem quanto a isso. Inclusive, a gente consegue até observar nos gráficos, vamos dar uma olhada por aqui. Olha, o SDJPY, né, que mede ali a força então do Nikkei, do índice do ien frente ao dólar, batendo máximas históricas, ou seja, o dólar muito mais forte frente ao ien,
chegou acima ali dos 154, tá? Então, o mercado, de uma certa forma, estava acompanhando a região de preços de 152, que foi até o que a gente conversou na semana passada. E aí, agora ele ultrapassou 152, 153, bateu 154, muito por conta também, então, dos movimentos da semana passada. E agora, com esse conflito no Oriente Médio, pode, de repente, trazer um pouco mais de força para o dólar também. E aí, o ien, de repente, poderia bater até 155, quem sabe? Então, o que a gente só precisa tomar atenção aqui, região de resistência, pode haver algum tipo de correção. O esperado, né, que se principalmente olhando por parte do ien, da economia japonesa, é uma intervenção aí por parte do Banco do Japão, que até o momento não aconteceu. Como eu estava falando para vocês, então, o ministro das Finanças enfatizou que as autoridades estão acompanhando de perto esse enfraquecimento do ien e alguns outros fatores que têm causado esse tipo de desvalorização, né? Então, disse que o Japão tomaria medidas apropriadas contra a volatilidade excessiva. Não descarta nenhum tipo de intervenção, tá? Então, por isso que, de uma certa forma, se a gente tiver uma inflação dentro da expectativa, ou até um pouco mais para o Japão, uma inflação um pouco maior, não seria ruim, diferente para os Estados Unidos, por exemplo. Já seria um ponto positivo, porque dá margem também para o Banco do Japão aumentar um pouco mais as taxas de juros, sair da taxa zero, né? Porque a gente estava em taxas negativas há muito tempo. E agora vamos começar por parte do mercado europeu. Quais são as principais informações também? Vou passar aqui para o calendário. E aqui também a mesma coisa, vou filtrar alguns países. Vou filtrar Alemanha, Reino Unido e a parte de União Europeia mesmo, tá? Aqui eu coloquei os filtros também alto e médio, que são o tipo de impacto que eu quero para essa semana. Na semana passada, a gente teve decisão de taxas de juros por parte do BCE, que se manteve então em 4,5%. Christine Lagarde, inclusive, comentou sobre as preocupações em relação à inflação. De momento, ela não vê uma redução de taxas, se comenta sobre a probabilidade de uma redução em junho, mas ainda assim ela comenta e reforça sobre expectativas de dado a dado. Então, pretende olhar informação por informação, tá? E essa semana, então, os olhares vão estar nos dados de inflação. Semana passada a gente conheceu dos Estados Unidos, essa semana a gente vai conhecer por parte do Reino Unido e também para a zona euro. Então, aqui, o que a gente precisa? De um dado de inflação, obviamente, menor, tá? Então, a expectativa, inclusive, para o Reino Unido é na quarta-feira, já na madrugada. Então, para quem opera mercado europeu, já fique atento numa volatilidade adicional. Então, aqui a gente tem uma expectativa que caia de 3,4 para 3,1 no anual, o mensal 0,4%, é um pouco menos do que o 0,6 que foi anterior também, e a gente vai ter também, óbvio, vendas a varejo, que mede também consumo, também é fator inflacionário, também numa expectativa de redução. Então, se tudo vir dentro do que está na expectativa, que são de notícias boas, isso poderia trazer um cenário um pouco otimista aí para o Reino Unido e, obviamente, para a zona euro. No caso aqui, ó, a expectativa também de redução de inflação, 2,6 para 2,4. E aqui também naquele que a gente exclui, alimentos e energia, abaixo dos 3%. Seria bem interessante esse resultado, tá? Então, óbvio também que a gente vai ter discurso do Andrew Bailey, que é o presidente do Banco da Inglaterra. Então, ele também, no mesmo dia que a gente vai conhecer os dados de inflação, isso pode ser interessante para saber um pouco das perspectivas daqui a futuro. Reino Unido com uma taxa de juros de 5,25%, então um patamar também bem alto, acima de 5%, assim como Estados Unidos. Então, qualquer informação de redução de taxas ou de perspectiva de redução de taxas de juros poderia trazer uma fraqueza para as moedas e uma valorização para os índices, tá, do setor. Então, aqui, principalmente, se a gente traz aqui um olhar diário ali para o euro-dólar, né? Então, para a gente acompanhar como que tá, tem trabalhado ali próximo do 1,06 aproximadamente, se corrigiu tanto ali desde o começo do ano, né? Com essa força também do dólar, então o euro tem sentido bastante. A gente tem a região de 78,6 ali de FIBO, que pode ainda ser um suporte por aqui, tá? Para ele tentar ganhar um pouco mais de força,
muito vai depender de como vai ser o decorrer da semana, principalmente a gente olhando também para os Estados Unidos, que daqui a pouco a gente já vai comentar com vocês. Então, aqui no euro-dólar teve uma correção muito forte, principalmente das últimas sessões, por essa força, então, do dólar. Então, todas as outras moedas que são negociadas aí também com o dólar, teve essa sensação, né? Teve esse sentimento aí de mercado. O DAX está num canal descendente depois de atingir as máximas históricas. Então, ele bateu máximas aqui em 18.825, não, 18.857. E agora ele fazendo máximos decrescentes, mínimos decrescentes, está num canal descendente. Então, tem corrigido. Uma informação de redução de taxas poderia ser favorável também para os índices, tá? Para as empresas, de modo geral, que cotam também e que compõem esse índice. Então, aqui a gente tem tentando voltar acima dos 23,6, isso poderia me trazer novamente um cenário de alta para o DAX, principalmente. Ainda aqui sigo acompanhando a região de 18 mil pontos, mas o mais importante que a gente precisa entender no DAX são as máximas decrescentes e mínimos decrescentes também. Então, aqui, se a gente colocar até um RSI, para a gente acompanhar se de repente, a gente consegue ver, então, esse cenário mais de queda não ficou tão sobrevendido, de repente tem certo espaço, aqui ele me dá mais um mínimo decrescente, tá? Então, atenção para o DAX em relação a isso. O DAX, que é a referência para a Europa, corresponde aí às 40 maiores empresas, né, de maior capitalização europeia. E, obviamente, aqui também, vamos só dar uma repassada na Libra. O que a gente tem de interessante? Libra também trabalhando ali nas regiões de 1,24. Fazia tempo que não negociava nessas regiões. Ó, o último momento foi em novembro de 2023. Depois ele teve alguns cenários de alta, testou resistência em 1,28 e vem corrigindo já em torno de, no último mês, mais de 3%, tá? A Libra nesse cenário. Então, agora, o que pode prejudicar um pouco mais as moedas, né? Principalmente por parte da Europa. Se a gente tiver um cenário de extensão aí das taxas de juros por parte dos Estados Unidos e, de repente, se a inflação na zona euro começar a dar sinais, então, de desaceleração e, de repente, a gente encontrar discurso ou possibilidades de uma redução de taxas antes dos Estados Unidos, aí as moedas poderiam sofrer ainda mais e o dólar se favorecer. Então, esse basicamente é o impasse nesse sentido, certo? Bom, passei aqui um pouco da parte de mercado europeu. Então, para essa semana, basicamente o que a gente vai ter no radar, então, é os dados de inflação. Então, a gente sabe o quanto é importante acompanhar, não somente Estados Unidos, mas a gente tem China, que estava num cenário de deflação, então precisava ter uma inflação positiva, que a gente conheceu semana passada. Japão precisa também ter um cenário de inflação um pouco mais alta, para ter um pouco mais de margem também para mexer com relação às taxas de juros. E, obviamente, zona euro, a gente precisa de uma redução, né? Então, quem sabe, aí vamos ver se a gente acompanha uma redução de taxas, principalmente abaixo ali dos 3%, um core, aquele que a gente elimina alimentos e energia. Isso poderia ser um fator importante, tá bom? Então, mercado europeu, que temos basicamente isso, como eu estava falando para vocês, inflação da zona euro vem reduzindo bem, Reino Unido também um pouco mais difícil de queda, mas veio reduzindo bem. E como eu falei, Banco Central Europeu mantendo uma taxa de 4,5% e Reino Unido 5,25%. Então, para o mercado americano, o que a gente teve? Na última semana, indicadores econômicos que refletiram uma preocupação contínua com a inflação. Foram praticamente 4 meses consecutivos onde a inflação ficou maior do que a expectativa. Então, passa uma mensagem para o mercado de que, olha, vamos tomar um pouco mais de cuidado, porque eu acredito que esse otimismo que a gente tem acompanhado pode ser que não se sustente por tanto tempo. Então, a inflação, me parece, está um pouco mais persistente do que o esperado, certo? A ata também do Fed indicou uma possível mudança em direção à política monetária menos restritiva, apesar da incerteza quanto à inflação. Então, a ata ainda mostra que tem membros que são favoráveis a uma redução de taxas de juros, mas o timing ainda está sendo avaliado, certo? E aí, para essa semana, quais são os dados mais importantes? A gente vai ter a atenção dos investidores
para os resultados trimestrais das empresas dos Estados Unidos e também discurso dos membros da Reserva Federal. Até vou passar para o calendário, e aqui a gente vai filtrar também para os Estados Unidos. E aqui o que eu tenho, tá? Então, alguns membros que já saíram a dizer por aqui, vendas a varejo, que também veio de uma certa forma mais forte do que o esperado. Isso, em teoria, acaba sendo bom, então foi também um pouco do que levou o impulso para os índices e para o mercado de momento. Discurso do Williams e da Mary Daly, que a gente vai conhecer até mais tarde, tá? Então, os membros ainda têm se mostrado um pouco preocupados sobre os dados de inflação, mas ainda assim não descartam a possibilidade de uma redução das taxas ainda para 2024. Então, o que mudou, na verdade, foi as probabilidades, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre isso. Então, para esta semana, o que eu tenho de mais interessante, óbvio, é os discursos dos membros, então todos os dias, né? Amanhã a gente tem também, depois, na quarta-feira também, vai ter a Loretta Mester, o Bullman também vai falar, e na quinta-feira a gente tem também o Williams, também novamente, Bostic, Rafael vai falar também, tá? E na parte de calendário, por parte das empresas, o que a gente tem vai ser a divulgação dos resultados, tá? Então, assim como semana passada a gente já começou a conhecer alguns resultados de bancos, essa semana a gente vai conhecer mais alguns outros. Então, por exemplo, a gente teve hoje mais cedo o Goldman Sachs também, que teve um resultado muito bom, mais de 30% acima das expectativas do mercado. Então, o que mostra que uma taxa de juros mais alta tem trazido, de momento, pelo menos para os grandes bancos, um resultado mais positivo. E aqui a gente consegue até ver o calendário. Então, para amanhã, a gente vai ter Bank of America, Johnson Johnson, Morgan Stanley, tá? Vai ser bem importante. Na quarta-feira, a gente vai ter Abbott, que são laboratórios, também é bem interessante. Na quinta, a gente tem Netflix e a TSMC, que na verdade é empresa de semicondutores taiwanesa. Então, a gente sabe como as empresas de semicondutores também estão no radar dos investidores, assim como Nvidia, que muito em breve a gente vai conhecer também seus resultados. Então, aqui a gente já consegue ter um panorama do que vai ser divulgado antes e depois do mercado, tá? E então, assim, o que a gente tem de mais interessante para essa semana vai ser, obviamente, os resultados das empresas, que pode trazer um pouco de cenário ou de visibilidade de como foi o primeiro trimestre do ano. Se as empresas tiverem resultados bons, passa também a mensagem para o mercado que está ok, que pode começar as reduções das taxas de juros, que elas não estão sofrendo tanto com esse cenário de taxa de juros alta, tá? Uma vez que a gente sabe que uma taxa maior impacta, obviamente, no financiamento, no crescimento dessas empresas, tá? Então, isso que a gente vai ter para essa semana, e óbvio, né? Toda e qualquer informação envolvendo a parte geopolítica pode interferir também completamente no sentimento do mercado. E aqui, inclusive, finalizando aqui a apresentação, como que está assim, essa inflação, né? Essa inflação mais elevada pelo quarto mês consecutivo, como eu estava falando para vocês, desafia as expectativas de desaceleração. Então, a gente já tem uma taxa de juros a 5,5%. Se essa inflação ela começar a subir novamente, como existe uma perspectiva de voltar a subir, isso poderia penalizar. E aí, se a Reserva Federal, ao invés de reduzir as taxas, ela tiver que aumentar as taxas de juros, isso poderia ser ainda pior, né, e pesar ainda mais no sentimento do mercado. E claro que o fator, né, e os preços das commodities energéticas influenciam muito ainda na inflação. E aí, como eu estava falando para vocês sobre as mudanças, então a gente vai ter uma próxima reunião no dia 5 de maio, com uma probabilidade de manutenção das taxas. Dia 12 de junho, que estava com uma probabilidade de uma redução, uma primeira redução, ainda tem 20% de chance, mas praticamente 80% de manutenção. E a partir de julho, que já começa numa perspectiva de cerca de 50% para uma manutenção e 40% praticamente para uma redução. Mas a perspectiva maior é para setembro agora. Então a gente já fala bem para segundo semestre de redução das taxas e vamos ver, obviamente, como que vai ser o decorrer da inflação nesse período, tá? E aqui
Vamos dar uma olhada como que os ativos têm se comportado principalmente. Aqui eu só quero modificar para a semana para a gente ver como que foi. Então, no acumulado da semana, os índices num sentimento mais para o negativo. Olha a força do dólar, quase 2% de alta. O ouro também, depois de assumir novas máximas históricas, no acumulado da semana assumindo mais de 40%. E os índices, de modo geral, para um tom um pouco mais para o negativo. Então, o Nasdaq, por exemplo, a gente vê as correções nos últimos momentos, né? Então, aqui também ele tem feito máximos decrescentes, né? A gente consegue ver aqui. E, de momento, testando o fundo, um suporte na média de 50 períodos. Então, aqui, basicamente, a sessão de hoje está nessa decisão, né? Então, ele vai fazer suporte aqui, ou ele rompe, de repente, região de 18 mil pontos, pode ser também uma nova referência para a gente conseguir acompanhar. De momento, um tom um pouco mais para o negativo, mas com muita sombra ainda, né? Então, muita dúvida, incerteza. Standard & Poor's, mesma coisa, bem parecido com o Nasdaq. Aqui, a diferença é que ele já está trabalhando acima de 5.000, abaixo de 5.200, tá? E mesma coisa aqui, fazendo a média de 50 períodos como um suporte. Rompendo essa região, a gente pode pensar até nos 5.000 pontos, tá? Então, muito provavelmente, um sentimento mais negativo vai começar a se manifestar. O dólar, inclusive, dólar index, que mede o dólar frente a uma cesta de moedas como euro, libra, os pares majors, né? O ien, inclusive. Então, aqui ele rompeu essa tendência aqui de queda, máximos decrescentes, rompeu por aqui. Um próximo nível que a gente pode acompanhar seria as regiões de 106,958, que foram os máximos, os últimos anteriores, né? Penúltimos, que aqui a gente teve já foi o rompimento em praticamente 105. Então, o dólar nesse cenário, principalmente se esse conflito geopolítico se estender, poderia ganhar um pouco mais de força por ser um ativo refúgio, assim como o ouro, né, também. E aqui a gente tem petróleo, que, como eu estava falando para vocês anteriormente, petróleo, devido, né, à redução da produção, já teve também uma valorização, né, no seu preço. E de momento o conflito como que ficou, não se estendeu tanto, foi mais uma retaliação, não foi algo surpresa, não trouxe um sentimento tão de alta assim para o petróleo. Então, no dia de hoje, na verdade, ele está corrigindo e o WTI principalmente, né, batendo aqui em 89 dólares aproximado. Então, aqui eu tenho mínimos crescentes, então uma região também para tomar em conta é a região de 89, e depois a gente pode pensar em 87,50. E o ouro bateu máximas históricas, então 2.432, deu uma certa corrigida, e agora nas regiões de 23,6 de FIBO, que ainda assim, se ele respeitar essa região e voltar para um cenário mais de alta, mais que nada é uma correção normal, né? Na sexta a gente teve um pullback também por parte do ouro. E aqui, se ele se manter acima dos 23,6, muito se mantém também a tendência principal. Então, basicamente aqui, atenção nessa região, ainda tem muita sombra, muita indecisão, um corpo menor, mas a gente teve uma correção mais forte. Se rompe essa região, aí a gente pode começar a pensar, de repente, em buscar 38,2, que seria 2.260 aproximadamente aqui para o ouro, tá? E gás natural, trabalhando também regiões mais próximas das mínimas, e ele rompeu os mínimos crescentes, né? Então, estava numa tendência, uma leve tendência de alta num curto prazo, e ele rompeu por aqui. Então, o próximo nível também do gás natural que a gente pode acompanhar seria 1,67, 1,64 aproximado, se ele ganhar mais força negativa nesse sentido, certo? E basicamente essas as principais informações. Então, em resumo, por parte do mercado asiático, a gente vai ter então vendas a varejo por parte da China, inflação por parte do Japão. Então, bastante informação em relação a isso que pode movimentar a força ali de interesse. A gente sabe o motor que a China representa também a nível global. Por parte principalmente do mercado europeu, inflação, então, para a zona euro e para o Reino Unido, e mercado americano, os resultados das empresas e principalmente discursos dos membros da Reserva Federal, tá bom? Então, tudo isso no radar para você ficar atento, acompanhe o calendário vai estar atualizado no horário
da sua localização, então se atente também para acompanhar e não perder nenhum tipo de movimentação. Muito obrigada pela participação e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau. Quer começar a investir em ações? Olha só isso. Esse é o Xavier. Ele compra ações na indústria automotiva. Qual a corretagem? 0 corretagem. E você? No que você quer investir? Tenha cuidado. Investir envolve risco de perder seu dinheiro e pode não ser o ideal para você. Quer